Olá pessoal, eu sou o professor Ivan Chagas e hoje nós vamos resolver uma questão de conjuntos. Vamos ao enunciado. Acerca de operações com conjuntos, julgue o item subsequente. Considere que os conjuntos A, B e C tenham o mesmo número de elementos, que A e B sejam disjuntos, que a união dos três possuía 150 elementos e que a interseção entre B e C possuía o dobro de elementos da interseção entre A e C. Nesse caso, se a interseção entre B e C possui 20 elementos, então B tem menos de 60 elementos. Pessoal, aqui no começo, primeiro ele fala que A e B são disjuntos. O que isso quer dizer? Que entre os elementos de A e B não existem nenhum elemento igual, são todos diferentes. Então, se a gente fizer uma intersecção entre A e B, vai dar vazio, pois eles não possuem elementos iguais, eles são disjuntos. Depois ele fala que a união dos três são 150 elementos, que ambos possuem a mesma quantidade de elementos. E por último, ele diz se a interseção entre B e C possui 20 elementos. Eu sei aqui que a interseção entre B e C é o dobro da interseção entre A e C. Então, se entre B e C possui 20, entre A e C vai possuir 10. Pessoal, em conjuntos, nós temos uma regra que diz que o número de elementos de A união com B, união com C, é igual ao número de elementos de A, mais o número de elementos de B, mais o número de elementos de C, menos o número de elementos de A, intersecção com B, menos o número de elementos de A, intersecção com C, menos o número de elementos de B, intersecção com C, mais o número de elementos de A, intersecção com B, intersecção com C. Um pouquinho grande, pessoal, essa fórmula, mas é muito importante que vocês tenham ela em mente para resolver questões de conjuntos, de operações com conjuntos, às vezes diagramas de Venn. Vocês precisam utilizar essa fórmula. Então, pessoal, o número de elementos de A união B, união C, ele me deu aqui, ó, a união dos três, 150 elementos. Então, 150 vai ser igual. Ele disse que os três conjuntos possuem o mesmo número de elementos. Então, o número de elementos de A, x, mais o número de elementos de B, x, mais o número de elementos de C, x. Eles possuem o mesmo número de elementos, menos a intersecção de A e B. Se eles são disjuntos, a intersecção deles, pessoal, não vai ter nenhum elemento, será vazia. Então, menos 0. Menos a interseção de A e C. Ele me deu aqui, ó, entre A e C é metade de B e C, então vai ser 10, menos 10, menos interseção de B e C, ele me deu, que são 20, mais a interseção dos três conjuntos. Pessoal, se A e B não tem nenhum elemento em comum, então quando eu fizer a interseção de todos, eles não vão ter nenhum elemento lá no meio que seja em comum aos três, portanto, mais 0. Então, 150 vai ser igual a 3x menos 10 menos 20 menos 30. Vem para cá somando, 3x é igual a 180, x é igual a 180 dividido por 3, que é igual a 60. Então, nessas condições dadas, pessoal, cada um dos conjuntos vai possuir 60 elementos. E ele fala aqui, B tem menos de 60 elementos? Não, nessas condições B terá exatamente
60 elementos. Portanto, pessoal, a questão está errada. Espero que tenham entendido e até a próxima.